Este vídeo ele tem o objetivo de falar sobre a salvação. Em Atos capítulo 4, verso 12, a gente percebe que os judeus eles não estavam familiarizados com o conceito de salvação. Eles esperavam que Jesus fosse um Messias que os libertasse do domínio dos romanos, mas não pensavam na salvação das suas almas, dos seus corpos, daquilo que é a maior mazela que assola o ser humano, que é a morte. Nós somos criaturas de Deus, e a Escritura declara claramente que Deus é o Criador, que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós podemos e temos alguns argumentos para ratificar, solidificar esta doutrina. Por exemplo, todos nós temos um senso de justiça. De onde vem esse senso de justiça? Na natureza não há justiça. Não há justiça. A natureza ela é movida pelo instinto, pela fome. E a partir daí o mais forte destrói, devora o mais fraco. O senso de beleza, o senso da eternidade, a aspiração pela eternidade, o senso de perfeição. Deus é perfeito. Então, observe que nós viemos de Deus claramente. E na atual situação em que vivemos, sendo Deus eterno, perfeito e bom, sendo a nossa vida assolada pelo sofrimento, pelas doenças, pelas dificuldades, é claro que alguma coisa está errada. Precisamos de um Salvador. Então a salvação é um conceito fundamental dentro da fé cristã. E a pergunta que a gente pode se fazer para entender mais detidamente esse assunto é: salvação de quê? É a salvação das consequências do pecado. Romanos 3,23 diz: o salário do pecado, ou melhor, diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A palavra pecado, ela vem da língua grega, que é a língua do Novo Testamento, hamartia. Ela significa errar o alvo. Errar o alvo para o qual nós somos criados. Fomos criados para amar a Deus, nos alegrarmos nele para sempre. Quando a gente se afasta de maneira autônoma para fazer a nossa própria vontade em detrimento da vontade de Deus, isto é pecado. Haja vista, por exemplo, quando se observa as culturas que existem no mundo. Em todas as culturas existem leis, existem regras, existe a indicação do que é crime, do que é transgressão da lei. Então todas as culturas elas têm regras e leis, e a ausência dessas leis torna a vida humana um desastre. Portanto, fica muito claro que tem alguma coisa errada com o ser humano. E essa coisa, a Bíblia diz que é o pecado, ou seja, é isto uma espécie de doença espiritual que assola o ser humano. Mas a mensagem cristã de esperança é que Jesus morreu pelo nosso pecado, ele pagou a nossa fiança. Ora, uma dívida, uma ofensa, ela pode ser medida de acordo com a pessoa ofendida. Se eu ofendo uma autoridade, é claro que eu serei punido por essa ofensa à autoridade. Já muitas vezes ofender uma pessoa desconhecida que não tem nenhuma autoridade na sociedade, talvez isso não traga nenhuma consequência. Então, quanto maior é a autoridade, maior é a ofensa. Mais passível de punição será essa ofensa. Quanto menor a autoridade, menor a ofensa. Uma coisa, por exemplo, a gente pode dizer a uma criança, ela ofender e ter uma briguinha, uma desavença com um coleguinha seu na escola. Outra coisa bem diferente é ofender, detratar o seu pai e a sua mãe.
Ora, tanto o pai quanto a mãe dessa criança são seres humanos, iguais, portanto, na sua humanidade. Mas o papel, o valor que cada um desses seres humanos tem, o colega e o pai daquela criança tem no mundo, influencia nos seus atos, no peso dos seus atos em relação a essas pessoas. Portanto, é assim. Pecar é ofender a Deus, é quebrar a lei de Deus, é desrespeitar a Deus. Então, como Deus é infinito em todos os seus atributos, em todas as suas qualidades, nós contraímos, quando pecamos, uma dívida infinita que nós não podemos pagar. Era necessário que viesse ao mundo uma pessoa que também tivesse valor infinito. E essa pessoa, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. O cristianismo ele é trinitário, ele crê num Deus que se refere em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isto em todas as suas manifestações. A Igreja Católica crê na Trindade, a Igreja Evangélica também. Então, a segunda pessoa da Trindade veio, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele ressuscitou e subiu aos céus, está à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Então, ele satisfez a justiça de Deus, porque Deus aceitou a sua morte como pagamento pelo pecado. Ele pagou a fiança para que nós pudéssemos ser livres. Por isso, todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, e com isso, num ato de fé, ele admite também que é pecador e se arrepende dos seus pecados e clama pela salvação que só Jesus pode dar, essa pessoa recebe a salvação. É muito simples. João capítulo 5, verso 24 diz que quem crê em Jesus passou da morte para a vida. Tanto na língua grega como também na língua portuguesa, o verbo está no passado. Ele passou da morte para a vida. Não devemos desconfiar. Será que eu posso ter certeza da minha salvação? Será que eu não posso? Pode, não por causa de você, nem de mim, nem de qualquer ser humano, mas por causa de Jesus, que não era um ser humano, mas um ser humano perfeito, filho de Deus, sem pecado. Por isso, então, ele era o próprio Deus feito gente. Esta é uma distinção especial que tem a fé cristã. Então, com isso, a pessoa se torna dele. Em outro lugar, em Apocalipse capítulo 5, a Bíblia diz que o povo de Deus, os crentes, eles são comprados pelo sangue de Jesus. Então, ele pagou a fiança e com a fiança ele nos libertou. Por isso, a fé cristã pode ser compreendida com base num tripé hermenêutico. São apenas três palavras: a criação, a queda e a redenção. Nós fomos criados por Deus e aquela hipótese, não é, da sopa cósmica e que num tempo aí remoto no passado, há milhões e milhões de anos, então os aminoácidos e uma série de substâncias, elas ali ao acaso misturadas deram origem à primeira célula. Isto é impossível, a própria bioquímica prova que isso seria impossível acontecer. A vida, ela só pôde existir, passar a existir a partir de alguém que é vivo também. Esse alguém é o Deus vivo, Criador. Depois, então, aconteceu a queda, que foi o pecado dos nossos primeiros pais. Nós estávamos representados neles. Paulo, falando sobre isto em Romanos capítulo 5, ele diz que a morte passou a todos os homens através do pecado do primeiro homem, Adão. E assim como a morte passou a todos os homens através de um só homem, Adão, o segundo Adão, que foi Cristo, ele, através da sua morte, da sua obediência, ele trouxe vida eterna a todos aqueles que creem. João capítulo 1 fala sobejamente, de maneira clara também sobre isso. O apóstolo João diz que
no capítulo 1 do seu Evangelho, ele diz que todo aquele que Jesus ele veio ao mundo, mas que aquele que recebe, diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, no sentido geral, todos nós, seres humanos, somos criaturas de Deus. Mas para ser filho de Deus, isto é um processo de adoção. Adoção, ser adotado por Deus, isso é através de Cristo, através da fé. Portanto, ele nos dá o poder para ser os seus filhos, filhos de Deus. Assim, portanto, nós somos seres humanos que precisam de salvação, somos uma raça decaída, por isso é que nós morremos, por isso é que nós temos medo, por isso é que nossos corpos são frágeis. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo voltar na sua segunda vinda, e também, vejam, todas as esferas da cristandade, a Igreja Católica, a Ortodoxa, a Protestante, os evangélicos, todos creem na segunda vinda de Jesus. Isto é um fato incontestável dentro do pensamento cristão. E quando ele vier, então ele virá buscar a sua igreja, ressuscitar os mortos. Deus tem poder como Criador e ele vai devolver os nossos corpos agora saudáveis. A Escritura mesmo diz, na carta de Paulo a seu discípulo Timóteo, que Jesus trouxe a vida, a luz, a vida e a imortalidade. E na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, capítulo 15, também ele discorre sobre esse assunto e diz que vai haver um dia na vinda de Jesus em que a nossa corruptibilidade, não é, o processo de envelhecimento, tudo isso será revertido e nós seremos subsumidos, tragados pela imortalidade. Por isso a mensagem cristã é uma boa nova. Por isso ela vem de encontro aos anseios mais profundos, aos anseios existenciais de todo ser humano. E tudo isto não é porque tenhamos nenhum mérito, mas porque, pelo contrário, reconhecendo que não temos nenhum mérito, reconhecendo que somos pecadores e que estamos destinados à condenação eterna, nós nos voltamos a ouvir a mensagem que diz, portanto, a fé, porque isto é um assunto de fé. E a fé, segundo diz a carta aos Hebreus define claramente o que é fé e diz que a fé é a certeza de fatos que a gente não vê. E assim, então, essa fé na pessoa de Jesus, ela traz para todo ser humano que recebe essa fé, que tem essa fé, ela dá a certeza, a convicção desses fatos, dessas realidades espirituais. E a partir daí, portanto, essa fé, também a Escritura diz que ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Eu estou nesse vídeo falando sobre verdades da palavra de Deus. E eu espero que ouvir falar dessas verdades maravilhosas suscite fé no seu coração. E que o Espírito Santo haja atuando no seu coração, fazendo com que você reconheça que você é pecador e que precisa de Jesus. E que você precisa entregar a sua vida a Jesus. Quando você fizer isso, a Bíblia diz que ele vai escrever o seu nome no livro da vida. E no dia que ele voltar, a Escritura diz categoricamente, por ocasião em João capítulo 11, da ressurreição de Lázaro. Todo que vive e crê no Senhor não morrerá eternamente, mas ressuscitará no último dia. Receba esta mensagem, aceite a Cristo como seu Senhor e Salvador e seja muito feliz, é a minha oração. Amém.